Oi, Olá, tudo bem? tudo bem? Deixa eu mandar aqui o aviãozinho para convidar as pessoas para participarem da nossa live. Ai, Faz já aí tô. também, já manda para o maior número de pessoas, porque Vamos hoje a lá. concorrência está grande aqui. Muita gente boa fazendo live, tenho que admitir que realmente. Mas nós temos as nossas amigas que querem estar conosco, e aí a gente vai Verdade. convidar. Na Deixa eu verdade, a mandar. concorrência tá grande das lives, né? Tá. E olha que a gente fez um horário que assim, é para estar até mais tranquilo, né? Mas acho que todo mundo pensou a mesma coisa. Ai, 9 horas, coloca as crianças para dormir e daí É. consegue fazer a live. A minha criança não tá dormindo ainda, não. Ainda não. Ai, ai. Deixa eu mandar Ó, aqui. a tua Convida criança tá aí. aqui, ó, tá assistindo. Eu vi que a Julinha entrou. A Ó. Julinha entrou? Ai, que a Julinha não tá em casa hoje. Ah, então é por isso. É, a Julinha hoje não tá. A Cláudia, a E minha cunhada querida, olha, tem muita gente aí. A Sabrina, eu vi a Nelise, eu vi a Daia legal, também. Ai, que legal. legal. Muito bem. Ó. Ai, Juju, oi mãe, ai filha, já tô com saudade de vocês, mas podem ficar um pouquinho mais de férias aí, tá? Não tem Ah, problema. eles não estão em casa, não? Não, eles foram hoje à tarde lá para casa da mãe. Oh, coisa boa. Eu até pude me arrumar, olha só. Coloquei Eu um consegui só, jeans especial. só consegui tomar banho, nem o cabelo. Ó. Não, é a vida real, né? Então tá tudo Vida certo. real. Não, mas eu coloquei camisa jeans porque hoje, para quem não sabe, né? Hoje é o dia do jeans. Dia 20 de maio é o dia do jeans. Então eu já sei, hoje eu vou colocar um jeans para nossa live, né? Tirar Hoje, hoje, meu look fitness de todo dia para colocar o jeans. hoje é o dia do pedagogo também. Desses Também, do profissionais pedagogo maravilhosos também. que estão Que fazendo legal. muita falta. Ai, Ó, bastante gente legal. Silvia, Silvia querida. Quanta a gente! A Cássia, ó, Cláudia, São sua Miguel do cunhada. Oeste, ó, nossa região em peso. A Cláudia também, ó. Viu? Que Bacana, legal. Cássia. Que legal. Então, a gente hoje tem bastante coisa para compartilhar. E, lindona, você também, né, Cássia? Quanto tempo eu não te vejo? E bastante coisa para contribuir, eu acredito, né, Janis? Que Isso. esse bate-papo a gente já deveria ter feito 66 dias atrás, quando começou a quarentena, para dar uma ajuda. Mas a gente também não imaginava que ia durar tanto tempo, né? Esse novo formato que, na minha concepção, ele vai ser um formato que a gente vai levar aí para nossa vida. A gente vai aproveitar muito deste momento para seguir adiante e fazer desse novo o nosso normal de agora, né? Isso. Então, antes de a gente começar o bate-papo, eu queria que você se apresentasse um pouco. Tem várias pessoas que são aí meus convidados e depois eu posso falar um pouco também para a gente entrar aí nos temas principais da nossa live. Fala aí para Legal. as pessoas quem você é, Janis. Ai, que lindo. Ó, tem Até a o minha seu amiga, marido. Olha ó, o marido só, assistindo com a Maria Alice. Ó, a Sandra, minha amiga lá de Curitiba. A Regi, minha amiga lá do Oeste também. que Então, legal. eu me chamo Janis. Eu sou do Oeste Catarinense, então fico orgulhosa. Ó, Nédio, meu coach, Nédio, querido, um beijão Ai, pra ti, pra tua Nédio. família. E então, me chamo Janis, eu sou do Oeste, já estou há algum tempo aqui em Florianópolis, alguns anos, mas o sotaque continua, né? Sim, E eu inconfundível. trabalho. Isso. Eu já estou há 10 anos com uma empresa de consultoria. Agora, em maio, dia 2 de maio, minha empresa fez 10 anos. Então, foi quando eu entrei nesse mundo do, né, empreendedor, que não é nada fácil, mas focado em desenvolvimento humano especificamente. Hum. E agora, há 3 anos, eu sou mãe da Maria Alice também, então não é nada fácil essa vida, né, de a gente juntar essas nossas demandas do dia a dia. Então, acho que era isso, assim, um resumo bem breve, né, Aline? Para quem não me Aham. conhece, e eu sou parceira da Aline também em outros projetos, né, Aline, que a gente já trabalhou juntas.
Então a gente tem, né, a PNL, alguns treinamentos, até a gente tem outros projetos também que estão em Sim, stand-by em função dessa pandemia, que lá para frente tenho certeza que a gente vai remodelar e vai sair também do papel. Acho que era isso. certeza. E eu posso falar que o trabalho com a Janes dá muito certo, porque duas taurinas que se entendem, não é? Ah, é E verdade. Janes, mas a Janes tem muito para contribuir com a gente. Essa vasta experiência aí na área de recursos humanos, né, Janes? Principalmente agora, neste momento, que não que a gente esteja lidando só com os nossos ou pares em trabalho, enfim, mas dentro de casa, né? Muito. Porque eu estava ontem conversando até com a Mitra, que você conhece, a nossa amiga e fonoaudióloga. A Mitra falou assim, quando a gente ganha nosso filho, né? Nasce o filho, é como se você estivesse adotando uma criança. Independente se é biológico ou não, você está adotando, porque você também não conhece nada dela. Então, pegou esse pacotinho. E muitas mães, eu passei por isso também, que a gente acaba não tendo tanto convívio com os filhos, né? Porque você fica final de semana, daí você trabalha, você tem uma babá, você coloca na escola. E neste momento aí, há 2 meses, a gente realmente começou a conhecer um pouco mais dos nossos pacotinhos, né? Das nossas, né, dos nossos filhos, conhecê-los mais. E às vezes a gente não conhece o suficiente porque não convive muito realmente com eles, né? Você sim, tá aí com a maternidade aproveitando um pouco mais, mas eu quando tive a Júlia já vai fazer 11 anos, com 6 meses ela já foi para a escolinha, enfim, foi sempre assim, né? As crianças indo para a escola logo cedo. Mas a gente realmente, de fato, não conhece bem os nossos filhos, né? E não sabe conviver. E eu acho que agora foi o momento, assim, você tem que aprender na marra, né? Aprender a conviver e conhecer quem são essas criaturinhas lindas que você ama, mas você realmente não conhece É. totalmente, né? Acho que Diria esse que é a um gente grande ama e aprendizado. odeia às vezes ao mesmo tempo. Sim. Não, eu sempre falo assim, eu amo os meus filhos, mas tem horas que eu Ah, odeio ser mãe. Isso é uhum. fato. Eu não minto isso pra ninguém. Tem horas que não é legal, não. Você tem vontade de sair e deixar. Isso é uma realidade. Eu acho que as mães vão concordar que isso acontece com a maioria, né? Com a maioria, É. tá? Mas, como eu E falei, eu acredito que muitas vezes acontece e a mãe não quer falar, né? Mas é sim. normal, assim, eu acredito que é muito normal. Hoje eu estava lendo sobre. Tô lendo muito, muito, muito sobre inteligência emocional, conversando muito aqui em casa, porque eu acho que agora a gente precisa muito disso, né? E eu vi uma Sim. frase que é muito importante, assim, inteligência emocional é também você perceber que você também faz mal para outra pessoa de vez em quando, que você também muitas vezes não é uma boa companhia e que tá tudo certo, né? Então eu Uhum, uhum. acredito muito nisso. Isso como mãe, como mulher, como, né, profissional, a gente tem muito disso, assim, a gente não consegue ser o tempo todo, né? Acertar É. o tempo todo. Então eu Não, a acredito gente não que acerta. Não acerta o tempo é, todo. então, é assim, e quando erra, ok, eu errei, eu assumo que eu errei, assumo que eu não sou tão boa assim. É difícil, né? É muito difícil a gente aceitar isso, mas a partir do momento que É. você aceita isso e vê o lado bom e não se acomoda e se melhora, eu acho que aí você tem, Uhum. né? Você tem um aprendizado. E eu acredito que a quarentena está sendo muito importante para gente, assim. Eu acredito que é adaptação, adaptação e readaptação e aceitar que aquele mundo que a gente tinha lá atrás não vai mais existir, né? Ele Uhum. está sendo totalmente remodelado, tanto no trabalho, quanto nas escolas, quanto na sua casa. Então, eu acho que se a gente aceitar isso de uma forma mais positiva, né? Eu acho que a gente É. consegue viver melhor com essa situação também. É. E tu sabe, Janis, que é assim, né? Outro dia meu marido disse, teu compadre disse assim pra mim: você decide, você quer passar bem por a situação ou mal? Vai ter que passar igual, né? Feliz ou infeliz vai ter que passar.
Então, são algumas escolhas, assim, e às vezes a gente tem que parar e escolher. Sim. Não, peraí, não dá. Claro que é difícil pra gente que vem de um ritmo né, de uma rotina de trabalho, de estar na rua, eu vejo pela minha, assim, e você, de uma hora para outra, eu considero isso tirar a tua liberdade de ir e vir, né? Não só pela Uhum. pandemia, mas pelo fato que você precisa ficar em casa com a criança, né? Nesse caso, quem tem filhos, né? Especificamente, você tem que ficar com a criança, você não tem o que fazer. Ela não vai para a escola, você não tem uma pessoa te ajudando em casa, né? O marido está na rua trabalhando também. E aí você fica com a criança em casa. A maioria das vezes está acontecendo que as mães estão ficando com as crianças, né? E aí você, de uma hora para outra, perde essa liberdade e isso te dá um conflito gigante. Eu passei vários dias assim, chateada, surtada. Agora já aceitei melhor, ok, mas é um processo, né? Foi um processo também. E Aline, assim, o que é importante também, eu vejo que tem muitas pessoas aqui assistindo que eu conheço. Eu vi que a Neiva entrou, Neiva, lembra a Neiva, eu Neiva vi a Neiva? Fê é psicóloga, a Fê é É. gravidinha, entrou ali, daqui a pouco vai estar com um bebezinho, já A, aprende aí, Fê, um Cri... pouquinho. a Cris também, que entrou aí, mas assim, ó, o que é legal, porque assim, hoje a gente está falando de Florianópolis, só que a pandemia é nível mundial. Então, hoje Sim, eu estava conversando com a Reide, que é a minha amiga lá do Oeste, ela falou assim, Janis, fala um pouquinho mais amplo da realidade, né? Então, quando a gente fala em sistema familiar, a gente fala como um todo. A gente está falando assim, por exemplo, eu e você, Aline, temos realidades totalmente diferentes. Eu moro num apartamento super pequeno, né? Um apartamento super pequeno, com uma criança de 3 anos em casa que ela já está independente, mas ela precisa o tempo todo que a gente dê atenção, que a gente brinque, que a gente contribua. uhum. E eu e o Anacleto, a gente está em casa, o Anacleto, o meu marido, para quem não conhece, mas enfim, ele também está trabalhando de casa 100%. É, Então ele precisa fazer uma reunião e ele e a Maria Alice falam, mamãe, o papai está de novo na reunião com o amigo dele, ele não pode me dar atenção. Então, como isso é difícil. Então, assim, eu moro dentro de um apartamento, eu não estou podendo ir para a rua, a gente está ficando 100% dentro de casa. Você mora numa casa, tem um espaço melhor. Então, assim, tem sim, famílias maiores. Então, assim, tem pessoas que convivem com a avó nesse momento, que é bem importante, que é legal. Tem crianças que não podem conviver com a avó, tem crianças que estão uhum. convivendo com a babá e né? Então, assim, cada um tem a sua realidade. E eu acredito que o melhor que se tem a fazer nesse momento é entender o que eu posso fazer com o que eu tenho, né? Então, assim, como eu Sim, posso me adaptar ótimo. com o que eu tenho? Foi É, tudo é muito usar o que rápido, tem. né? Isso. Então, Perfeito. por Uhum, exemplo, o que eu percebo também é que cada cidade, cada município, cada estado, enfim, cada canto do uhum. Brasil, a gente está lidando, né? Está se lidando de uma forma diferente. Então, hoje a gente não tem, graças a Deus, Santa Catarina está num nível ainda, né, que a gente pode se considerar felizes assim Uhum. com a forma como está sendo conduzido, enfim, com a questão da pandemia, de pessoas infectadas, de mortes e tal. Então, tem gente que consegue dar uma volta na rua, tem gente que consegue visitar a Sim. família, né, com o pai Uhum. trabalhar. Então, assim, cada um dentro da sua realidade. Então, eu É, vejo que quem tem uma chácara, um sítio, quem mora no interior, é privilegiado nesse momento, né? É é, muito privilegiado, porque é. eu fico pensando assim, meu Deus do céu, como seria bom se eu pudesse dar uma volta no parque onde eu me sentisse segura. Não tem mais essa questão da segurança. Então, nós optamos por Não. ficar dentro de casa, porque circulam muitas pessoas, então, às vezes, o fato só de você sair e dar uma volta de 15 minutos, você fica muito mais estressado do que ficar dentro de casa. Então, o que a gente É. acostumou a ficar dentro de casa, né? A gente readaptou Uhum. a nossa agenda. Só que eu readaptei uma agenda que, assim, eu nunca me importei em limpar a casa, em cuidar da casa, em cuidar de filho, nunca me importei com isso. Sei fazer, me viro. É. Mas eu nunca imaginei que eu fosse ficar 60 dias dentro de um apartamento fazendo tudo isso, né? Que loucura, né? Tem dias que a gente acorda bem e fala, nossa, hoje, né, o meu apartamento aqui, graças a Deus, tem uma janela gigante que a gente abre a janela e pega sol. O que eu mais estou fazendo nesse momento é pegando sol, a gente põe Ai, tá biquíni, eu e a Maria bronzeada, Alice, a né? gente tô bronzeadinho, pegando sol,
mas assim, a gente está encontrando uma forma de não deixar a nossa mente enfraquecer, né? Então, assim, É. o trabalho, Aline, assim, para mim, pegando a questão do trabalho, o meu Como é que tá trabalho sendo isso para tá você? Como é que tá sendo, integrando? tá bem difícil. Por quê? Porque no primeiro momento eu tenho um espaço, para quem me conhece ou quem não conhece ainda, eu tenho um espaço, uma sala de treinamentos, onde aglomera pessoas, né? Que eu Uhum, adoro conviver com pessoas. Então, assim, né? A gente promove treinamentos, as pessoas locam a sala para fazer treinamento, eu convivo com essas pessoas. Só que do dia para a noite eu fechei a sala e eu não abri mais. Então, por quê? Porque lá é um lugar onde que a gente provavelmente vai ser o último a ser aberto, né? Novamente. é. Então, assim, Uhum, eu tenho também trabalhos que eu faço, que eu trabalho há anos já com ensino à distância. Então, eu tenho coisas que eu faço à distância, né? Que eu trouxe para dentro de casa. Mas o fato é, pensar num negócio que eu tinha acabado de montar há alguns meses, que ele estava uhum. começando a dar frutos, né? A gente estava com uma Prosperar, agenda é, prosperar. As pessoas que estavam locando meu espaço para treinamento estavam prosperando, assim, sim. muitos clientes com treinamentos, com uma turma, com duas turmas, aquilo estava andando, estava fluindo, as pessoas estavam, Uhum, né? Então, assim, isso estancou de uma hora para outra. Eu tá. recuei e voltei para dentro de casa. Eu sempre brinco com o meu escritório, sempre foi o meu computador, mas aí eu parei e eu comecei a me sentir como se eu tivesse paralisado junto com todo mundo, assim, sabe? E por Aham, mais que eu trabalho, eu ainda me sinto muitas vezes que eu não estou sendo produtiva. Mas o que eu fui. E como foi passando o tempo e eu fui percebendo que não eram 15 dias, que não era 30 dias, que não era 40 dias, a gente começou a conversar muito aqui em casa e a gente chegou a um consenso de que, sim, o meu trabalho recuou, a gente vai se unir, né? Vai unir forças, porque eu sim. acredito que outras famílias também, teve gente que ficou sem trabalho, teve gente que ficou os dois sem trabalho. Então, assim, cada um dentro da sua realidade, o que a gente tem, o que a gente vai fazer com o que a gente tem. A gente está Uhum. vivendo com o mínimo, que é o que a gente precisa, como você brincou, não precisa mais maquiagem muito, não precisa mais roupa, Não, não sei se eu sei ainda andar de salto, sabe? Então, assim, é, tu substitui uma coisa por outra. Mas você percebe que você continua vivendo. E eu percebo uma é, coisa que é muito importante para quem é pai e mãe, que tem filho, independente da idade ou que está junto com os filhos. Nós fizemos, a gente tem seguidores, então assim, tudo que você fala, tudo que é. você sente, as crianças sentem, né? Sim, Então assim, por total. exemplo, total, a Maria Alice, quando a gente está Uhum, meio apreensivo, ela sente que a gente está apreensivo. Eu percebo que à noite, quando ela vai dormir, ela está inquieta. Então, assim, ela não tem uma noite boa de sono. A gente percebe tudo isso. Não tem é, como controlar, isso é bem difícil, não tem como controlar. Mas o que é. a gente faz? A gente vai tentando lidar com a situação. Então, a gente vai percebendo que não foi legal o que a gente comentou, ou não foi legal a atitude que a gente teve. Então, como fazer diferente? É. Né, são coisas assim que a gente está fazendo. E eu agora, passando 60 dias, você tem que se adaptar. Então, assim, Meu total. toda mudança gera um desconforto gigantesco. E É. para nós aqui, para mim principalmente, pelo meu perfil, que eu tenho necessidade de me comunicar, que eu tenho necessidade de estar sempre em movimento, eu tive um choque muito grande, assim. Mas a É. gente conversou muito, graças Ô, a Deus, assim, Jane. a gente consegue conversar, consegue ler coisas. Então, tudo que eu faço nesse momento que eu busco de coisas é só para alimentar a minha mente de coisas boas, né? Eu procuro Legal. evitar essa questão de... Porque é muita tragédia, muita coisa, muitos números, é muita fake news, a gente já não sabe mais. É. Então, A gente assim, já a não sabe minha... mais o que é real, né? A gente já não Perfeito. sabe. Ô, Janis, É, mas tem tanta gente legal aqui, ó, que veio nos assistir. A sim. Carla Cavalheiro, a Carla Ilha, minha linda, eu cunhada, o falei com ela hoje, David, Carla. o David, meu amigão, que é coach lá de São Paulo. Quanta gente legal. O Chico, olha só, tem o Chico, meu amigo da corrida. Muito legal. Bastante. Ah, o Ronaldo, que foi, acho que, nosso aluno da PNL, não é? Ronaldo, eu não Também. consegui... Ronaldo, ó, do É, Oeste também. A Sol também tá de home office, a Fabi.
Olha que legal, bastante gente legal. A Adri realmente é o essencial neste momento aí, a gente manter Isso. toda a nossa tranquilidade. E, Janes, me fala um pouquinho assim, de que forma você conseguiu conciliar essa questão do trabalho com a Maria Alice, né? Com as afazeres da casa, porque eu sei que você também tinha uma pessoa e de Uhum. repente não tem mais, né? Não tem mais. E poder estudar, tocar os seus negócios, você tem uma rotina, como é que você tem se organizado? Porque aqui, por exemplo, eu não tenho mais uma rotina assim, ai, tal horário a gente brinca, tal horário a gente faz isso, leitura, não. As rotinas mantidas são horários de alimentação, horário de dormir, de acordar, o que a gente já tinha antes. Então a gente manteve isso, sabe? De almoçar nos mesmos horários e tudo. E aí, cada dia é um dia. Por que isso? Porque no começo gerava muita essa ansiedade, né? Ai, tem que ter uma rotina, ai, as crianças precisam estudar nesse horário, as crianças precisam. Não, peraí. Um dia de cada vez. Porque eu estava ficando ansiosa, preocupada. Ai, então amanhã tem que seguir isso, tem que ter um protocolozinho, enfim. Então, a gente consegue fluir de uma forma bem melhor, mas mantendo esses horários como já eram antes, né? Que eu acho que é Uhum. importante, porque quando voltarem às aulas, eles estão ambientados no horário de almoço, no horário de levantar, de ir para a escola e tudo mais. E você, como é que você fez isso? Porque eu sei que a Maria Alice também estava numa adaptação da escola, Sim. e aí agora voltou para casa, né? Nem chegou a se A adaptar Maria lá, Eli, já teve que é, a, voltar. a Porque tem semana que mães ela que ficou. que querem saber como que também pode ter uma luz, assim. Se não se Isso. organizou ainda, de que forma poderia, né? A semana que a Maria Alice ficou na escola, a primeira semana que ela ficou sozinha na escola, né? Que ela Aham. estava no processo de adaptação, foi quando a gente ficou sabendo na quinta, na sexta, e daí na segunda-feira a gente já decidiu não levar ela por precaução, e na terça já não teve mais aula. Sim. Independente da idade, né, das crianças, mas assim, o que a gente fez aqui em casa? No primeiro momento, eu me preocupei muito com a Maria Alice, porque a Maria Alice, ela é muito da rua, né? Desde que ela nasceu, a gente mora na frente de um parque, então ela vai, a rotina dela com a pessoa que Uhum. cuidava, né, que cuidava da Maria Alice desde que nasceu e que está comigo há 10 anos, que é a Adriana. Então, todos os dias, a Adriana chegava aqui, fazia, né, o café, tomava café, fazia a rotina e ia para o parque com ela, desde pequenininha. Uhum. E depois, quando ela começou a ir para a escola, à tarde ia para a escola. Quando a gente recuou e teve que voltar para dentro de casa, eu me preocupei no sentido de, assim, como que ela ia reagir, né? Porque, assim, o adulto, ele vai se adaptando, mas a Sim. criança. Então, nas primeiras 2, O 3 adulto vai semanas, se ocupando, né, Janis? Vai se isso, ocupando, né? Assiste isso, uma série, lê um livro, estuda, sim. faz um curso, trabalha, faz as coisas, se ocupa o tempo inteiro, né? E É, criança, né? Gelva, querida, do nosso Kid Coaching. Aline, então, o que eu fiz? Nessas primeiras semanas, eu me preocupei. E aí, eu organizei uma mini rotina para Maria Alice de Uhum. atividades que ela estava fazendo na escola, né? Porque eu fiquei uma semana indo junto lá na escola para que ela tivesse um processo de adaptação legal. E aí eu comecei a montar algumas atividades durante o dia com ela, e até porque eu não sabia como que ia ficar o meu trabalho, né? Então eu fui fazendo o Uhum. meu trabalho e fui fazendo essas rotinas com a Maria Alice. Assim, hoje a gente vai. Daí a gente combinava o que ia fazer no outro dia, um dia pintura, um dia tudo, né? Claro que dentro do mundinho dela, a gente foi fazendo isso. E ela foi se adaptando, foi muito legal, porque ela teve uma adaptação assim, alguns dias ela falava assim, mamãe, eu quero ir no parque, porque ela não entende muito bem. Então a gente foi explicando para ela e ela foi percebendo que o pai e a mãe estavam em casa e que a Adri, que cuida dela, não vinha mais. E a gente foi explicando. Uhum. Então, assim, passou um período, é aquela história do processo da mudança, né? Você faz e você esquece o modelo anterior e começa a usar um novo modelo. Então, com ela funcionou assim. E aí, o que Sim. acontecia? A gente conseguia fazer ela dormir 9h30, 10 horas da noite, ela ia dormir, e eu trabalhava nesse horário, ou eu ia dormir mais cedo, acordava 5 da manhã, 5h30, já estava de dia dormido, que chega, eu acordava e ficava e fazia o que eu tinha para fazer. Só que foi passando, Aline, como você falou, a gente entrou num looping que a gente não sabia. Um dia de cada vez, ok. Aí depois, um dia de cada vez, eu já enjoei disso também. Então, o que fazer?
né? Então, como fazer? Sim. Aí eu comecei a ficar cansada, eu tive problema de insônia, como acho que todo mundo foi passando, assim, né? O nosso organismo... Eu tive muita tensão nervosa, eu acho. Eu tinha muita dor aqui em cima das minhas costas, assim, eu tinha que fazer massagem à noite, daí fazia alongamento e fui indo. A gente foi fazendo isso por um período. Quando eu vi que ela já estava adaptada, Andréia, querida, ó, o S em peso. Que Quando eu legal. vi que ela estava adaptada nesse processo, eu fui relaxando, porque eu pensei, tá, agora ela não vai ter tanto impacto, né? E aí ela foi tendo tarefas da escola. Claro que uma criança de 3 anos, uma criança de 5 anos, não tem as tarefas obrigatórias, como a maioria das mães estão tendo, né? Que é difícil também. Porque, assim, uma coisa é você ter, por exemplo, o meu trabalho home office, eu tenho total liberdade de horário e faço hoje, eu faço amanhã, então eu consigo me adaptar, até porque eu não estou tendo muita demanda. Mas tem mães que eu me coloco no lugar que, assim, ela trouxe o trabalho para casa, ela tem que cumprir aquelas 8 horas dentro de casa. E o pai veio junto e também tem que cumprir. E aí vem a tarefa da escola e também tem que cumprir. Então, assim, como isso é difícil, né? E o que eu vejo, assim, eu tô fazendo com a Maria Alice e é uma sugestão que eu dou, assim, que eu vejo algumas mães se manifestando, escolas se manifestando. Eu acredito, assim, que não vai ser 6 meses, né, que a gente vai deixar de fazer a rotina, deixar de fazer todos os afazeres, deixar de estudar bem direitinho como deveria, que a gente vai ficar para trás. Porque não somos só nós, todos estão nessa mesma situação, né? Eu estava hoje vendo que acho que as escolas da França que voltaram tiveram que recuar, né? As escolas voltaram, tiveram que recuar de novo. Também estava lendo uma Sim, eu acho que isso vai pesquisa. acontecer. Vai Isso, acontecer. estava lendo uma pesquisa que parece que foi feita em Brasília, que 79% dos pais, eles não têm confiança ainda de retomar as aulas, mesmo que as aulas retomarem antes de julho. Entendeu? Isso. Então, assim, uma questão de pai e mãe. Então, assim, a gente faz essa rotina com a Maria Alice e como você falou, o que a gente não está abrindo mão? A gente incluiu novas coisas. Então, assim, para não ter a sensação de que ela tá um pouco jogada de um lado e um pouco do outro, porque um pouco a mãe trabalha, um pouco o pai trabalha, o que a gente faz? Quando um tem a reunião, o outro dá atençãozinha para ela, mesmo que ele tá no celular respondendo alguma coisa, mesmo que ele atenda uma ligação. Mas a gente tem algum momento, por exemplo, eu falei do sol, a gente tá tomando sol. Eu adoro tomar sol, adoro tomar chimarrão. Eu faço um chimarrão, eu coloco um biquíni, que é dentro da minha casa, que aqui, graças a Deus, pega o sol, que eu acho que é o que está nos mantendo. A vitamina D está em alta aqui em casa. A Maria coloca um biquíni e a gente fica ali brincando. Ela fica brincando de comidinha, eu fico tomando chimarrão e fico respondendo algumas mensagens. No começo estava bem calor. Sim, e vocês... A gente colocava a banheira dela ali, ela tomava banho na banheira, fazia que era uma piscina. A gente foi inventando as coisas, assim... E foi criando novas rotinas, mas como você falou, a gente não tem acorda esse horário, dorme esse horário. Não, a gente bagunçou, acorda mais tarde, dorme mais tarde, né? A gente flexibilizou, ela come porcaria de vez em quando. Assim, a gente cuida na alimentação, mas de vez em quando dá uma porcaria, dá um chocolatezinho. Infelizmente, nesse momento a gente tá fazendo assim, vamos viver isso com menos trauma. Pra tapar o buraco, tipo assim, fica quieto, pega o chocolate aqui. Às vezes pega um pouquinho, ela usa um pouquinho, ela tem um iPadzinho lá que ela brinca com o iPad dela, né? E ela também já fica um tempo sozinha, a gente fala assim, a mamãe e o papai tem que fazer alguma coisa agora, daí ela fica um pouquinho assistindo no quarto dela, mas assim, ó. E uma coisa bem legal que eu queria compartilhar que a gente tá fazendo, que é o momento da família, né? Porque com essa correria, legal. cada um Isso que eu ia te perguntar, se vocês introduziram novos hábitos, assim, de repente uma atividade que vocês antes não tinham e agora vocês incluíram e que viram que faz todo sentido ter e manter, né? Sim. A gente sempre durante o dia, e assim, a Maria Alice ela cobra muito, né? Atenção, mas assim, a gente coloca uma música e dança, uma música aqui, eu acho que até compartilhei contigo esses dias que eu tava de aniversário, que meu pai mandou uma música de aniversário e a gente fez uma dancinha com a música e eu fui mostrar pra ela, ela falou, cadê eu que não tô junto aqui nessa dança? Aí a gente fez um vídeo, ela dançando junto com a gente. Então assim, a gente faz umas brincadeiras assim bobas, mas brincadeira de criança. A gente entra no mundo dela
E é uma forma bem bacana, assim, que melhora a nossa cabeça, que a gente tira aquele estresse, né? A gente tem um momento de dormir que ela fala assim, hoje eu quero dormir com a família. Então a gente vai lá no quarto, fica 1 hora e meia, dependendo do sono dela. A gente fica brincando, a gente fica conversando, a gente reza junto. E agora ela sabe rezar sozinha, dela reza, dela pede pro anjinho cuidar da vovó e do vovô, ela pede pro anjinho cuidar dos amiguinhos do parque, os amiguinhos da escola. Então, assim, a Legal. gente introduziu várias coisas bem bacanas, sabe? Sim. E isso tá fazendo um bem para nós e para ela. E a gente percebe, agora eu dei uma olhadinha aqui porque ela tá aqui no canto. A gente percebe que ela tá adorando. Ô, Jane, então, e deixa eu aproveitar e te perguntar, você tem um trabalho, né, que agora é um projeto novo aí que você idealizou com mais duas profissionais, né, que é Isso. ABC das Emoções, certo? E quais são as orientações que vocês fornecem, né, como é a forma de vocês ajudarem esses pais e filhos, né, eu sei que também esse trabalho se estende dentro das escolas, mas como agora as escolas não estão em operação, vamos falar especificamente dentro de casa, né? Com os nossos filhos, a nossa convivência familiar. Como que vocês orientam esses pais ou essas pessoas que procuram vocês, porque às vezes tem problema de relacionamento com o filho. Como eu falei no início, a gente agora está conhecendo mais os nossos filhos, mas talvez agora melhore um pouco os relacionamentos ou piore de uma vez. Não sei. Não Mas existe quais uma são essas fórmula. orientações, né? O que mais demanda também para vocês de problemas, né? Ou de necessidades dessas famílias, né? Como que vocês trabalham, quais essas necessidades dessas famílias, que eu acredito que sejam de todas nós, né? A gente sempre tem um pouquinho aí que precisa aproveitar. Aline, assim, é legal tu fazer essa pergunta, porque o que acontece? Esse projeto que se chama ABC das Emoções, ele surgiu um pouquinho antes da pandemia. Né? Tu vê? Então, assim, Estava prevendo já. acho que já estava, a mãe de nada estava prevendo. Quando eu tive a Maria Alice, assim, e eu acredito que toda mãe, assim, quando tem filho, que tu tem que parar um tempo, tu começa a refletir sobre algumas coisas. E eu acho que sempre aflora, você vê vários cases de mães que surgiu um novo negócio a partir do momento que ela teve um filho, que ela teve que mudar a sua rotina, né? E aí, eu conversando assim com a pessoa que trabalha aqui na minha casa, que tem uma filha de 11 anos, que é adolescente, eu conversando com a Vânia, que está nos assistindo aqui, que faz o nosso marketing, querida, que também tem um filho de 8 anos, a Viviane... Tem um monte de gente legal assistindo, tem vários homens, tá, Janis? Não são só as mães não interessadas, viu? Ó, eu vi aqui o Rubinho, entrou a Camila também, mãe recente... Marina, Sandra, tem a Mônica, que é a nossa doutora aí. O Gilmar, olha só, parente lá de Maravilha, que legal. Júlia querida, foi minha madrinha. Então, nossa, quanta Aline, gente assim, bacana, viu? E aí, é como assim, quando você quer comprar um carro, você sai na rua, você parece que vê só aquele carro. Quando você tá grávida, você só vê mulher grávida. Quando você tem um problema, você conversa com as pessoas e parece que vai se identificando com as pessoas. Então, o que eu identifiquei? Eu identifiquei que muitas mães e pais, mesmo antes da pandemia, que têm as suas crianças na escola, como todos têm, independente de ser uma escola particular, enfim, chega um momento que o teu filho vai para a escola meio período e meio período ele não tem escola. Né? Isso é sagrado. E aí começa a surgir, é um momento que eu vou chegar também com a Maria Alice, tu já teve com a Júlia, é um momento que assim, que eu já te acompanhei muito, né, Aline, de levar junto pra cá, puxa pra lá, e é uma realidade nossa, como mãe, né? E aí, eu conversando com várias pessoas, eu fiquei pensando assim, meu Deus, aí, claro, daí um dia você põe no inglês, outro dia você consegue colocar na aula de dança, outro dia não sei o quê. Eu não faço mais isso. Eu nunca fiz, na verdade. Eu sempre pensava, eu não quero ser motorista dos meus filhos, ficar levando pra lá e pra cá. Tem que ter uma escola que tenha tudo, façam lá, só levo, busco no horário e pronto. Porque senão não dá, você não tem agenda. Mas assim, Aline, o que acontece? Nem toda escola oferece isso. Sim, eu sei. Nem toda família, nem todos os pais têm a condição. Porque como você falou, eu posso colocar todo dia meu filho em algum lugar, mas isso tem um custo muito alto. Né? Tem muito! Mas daí, assim, pensando também em como foi a minha educação e a minha realidade, eu fiquei pensando assim, meu Deus,
Se eu tivesse tido contato com a questão das minhas emoções, né? Dos meus pensamentos e dos meus comportamentos, quando eu tinha lá 14 anos, 16 anos, 20 anos, como eu teria lidado melhor com as situações, né? Porque a gente sempre brinca, é fácil lidar com as emoções, com as situações, quando tá tudo certo, né? Então, quando a gente começa a perceber isso, quando a gente vai para o mercado de trabalho, né? Quando você tem um concorrente desleal, quando você tem um colega que ele não é legal contigo, quando você... Quantas vezes a gente para e pensa assim, meu Deus, eu só tô querendo fazer o melhor, eu só tô querendo fazer o bem. E tem alguém lá querendo puxar meu tapete. Então, assim, quanto isso faz mal pra gente como pessoa, né? E eu comecei a pensar, meu Deus, que legal se eu tivesse tido essa oportunidade antes. Então, eu fui conversando com várias pessoas e aí eu fiz no começo do ano passado, agora em maio, esse mês fez um ano, eu fiz uma formação específica de Kid Coaching, que é para trabalhar com crianças, que eu já trabalho, né, já tenho a formação, já trabalho com o coaching, com adultos, e fiz uma formação do Kid Coaching, e foi muito legal, porque eu conheci muitas pessoas bacanas nesse curso, e pensei, meu Deus, por que não aplicar isso em criança? Uma forma lúdica, né? De uma forma bacana, que não preciso dizer assim, tô aplicando um coaching em você. Não, a gente está usando várias outras técnicas, principalmente falando ligado sempre à positividade, a sempre encontrar o lado bom das coisas, que é normal você se sentir né, desmotivado, que é normal a criança sentir raiva, que é normal a criança se sentir triste. E isso a gente não tem na escola, a gente não tem essa disciplina na escola, a gente não tem essa disciplina na faculdade, e a gente vai aprendendo com a vida, né? Vai levando, uma hora você vai aprendendo e vai tentando lidar com a situação. E mesmo assim, muitas vezes, se você não estuda ou se você não faz uma capacitação específica, você sofre o resto da vida com isso. E você leva para o teu relacionamento, você leva para as tuas amizades, enfim, para o mundo, né? E aí... o que aconteceu? E eu fui pensando nisso e fui trocando ideia com algumas pessoas. E aí tem uma pessoa que está assistindo a gente aqui, que é a Vânia, que foi um divisor de águas. Ela falou, Janes, olha que oportunidade legal que tu tem, porque aí eu tenho um espaço de treinamentos que eu já tenho um local, né? Que que a gente pudesse fazer isso presencial e que a gente pudesse divulgar isso para os pais. E eu fui conversando e entendi que teria que ser um projeto com uma equipe multidisciplinar, né? Não só com a ideia da Janes e não só com a competência da Janes. E que teria que ter uma equipe multidisciplinar, porque o nosso projeto é bem focado em emoções, sentimentos e comportamento, né? Esses 3 pilares são do nosso projeto. Então, a ideia é que a gente pudesse fazer um projeto piloto em julho. Então, oferecer para os pais, por exemplo, para a Aline, que tem a Júlia, que tem... Quantos anos a Júlia tá? Vai fazer 11. A Júlia, que tem 11 anos, a gente faria um corte de faixa etária, de idade, para não ficar um pequeno com um grande. E a gente poderia trabalhar com a Júlia e dando esse suporte para a Aline. Por quê? Porque você trabalha lá e você dá o suporte para os pais. Quando chega em casa, a criança também consegue, os pais conseguem lidar com aquilo. Então, é um efeito cascata. O nosso projeto também contempla o auxílio nas escolas com os professores, com os pais e com as crianças. A ideia é que a gente pudesse pegar um compilado, né, e ajudar um pouquinho de cada um. Com a história da pandemia, a gente não vai conseguir fazer o nosso projeto na prática nesse momento presencial. Então, a gente sentou e definiu, né, com as profissionais que a gente tem hoje. A gente tem a Annelise, que é uma pedagoga, e ela também tem a formação de coaching e também a formação de coaching, que eu conheci ela lá, e ela já tem uma bela experiência, ela já trabalha a orientação nas escolas. A gente tem a Sabrina, que é a doutora Sabrina, que é uma pediatra também, né? E ela também fez essa formação, que eu conheci ela no Kid Coaching. Então, são pessoas que fizeram essa formação, que é uma espécie de uma escola, né? De como a gente lidar. E pessoas que já trabalham, que já têm experiência. A Sabrina também tem um trabalho muito humanizado no atendimento com as crianças, que não é só a criança, assim, a família como um todo, a orientação como um todo, né? Sim. Então, essas profissionais estão trabalhando com a gente nesse projeto. E nesse momento, Aline, o que nós estamos fazendo? A gente está escrevendo conteúdo, postando vídeos,
falando, Ah, dando legal. várias dicas, Uhum. várias práticas que você pode fazer no dia a dia de como você lidar com a pandemia, né? Mas pensando nos três pilares, que é as emoções, os sentimentos e o comportamento. Então, assim, dicas valiosas que a gente está dando. E É. toda vez que eu vou escrever algo que é pra gente postar, eu sempre fico pensando em como isso faz bem, sabe? Então, assim, como a gente precisa, como família ou como profissional, reestruturar os nossos objetivos de vida, Sim. repensar os nossos valores. Então, o projeto, ele abrange tudo isso nesse momento, né? Não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas a ideia é dar um suporte, né? Tá. Principalmente Então, nesse momento para inicialmente, os vocês pais. estão produzindo conteúdo dessa forma que vocês estão ajudando os pais neste momento. Não existe uma Isso. consultoria, né? Na verdade, vamos ver um coaching, né? Um processo é, com esses pais que estão interessados, né? Uma ajuda de vocês. Ainda não está acontecendo isso, Não. esse E assim, atendimento. a gente já teve Isso vai demanda, acontecer né? em algum momento também? E a gente já teve demanda de pais, vocês fazem online. O que que nós Uhum, entendemos, Aline, assim, que para o começo do projeto, a gente gosta muito do presencial, porque a gente já tem um esquema de como seriam esses encontros, né? tá. De encontro de explicar para os pais, porque quem vai comprar a ideia nossa, né? O valor desse nosso trabalho vão ser os pais, né? A necessidade dos Uhum, pais. E aí a gente consegue, o pai vai ter a confiança no nosso trabalho e nós, como profissionais, a gente vai dando andamento nesse projeto presencial. entendi. Online, talvez nesse momento a gente já teve pedidos e de pessoas né, que nos procuraram. Mas nesse momento, o que a gente está fazendo? A gente está simplesmente passando várias informações gratuitas, né? Então, assim, dicas práticas. O que você pode fazer quando acontece isso, tal, com os Ah, pais, legal. né? Tá. Então, eu foco mais nos pais. A Anne foca mais nas práticas, várias atividades práticas que crianças maiores podem fazer sozinhas, crianças menores os pais fazem com as crianças. A Sabrina, que como ela é da área médica, ela dá várias dicas, por exemplo, assim, até de como lidar agora nesse momento. Por exemplo, assim, Uhum. meu filho teve esse sintoma, os cuidados básicos com a saúde. Então, ela está fazendo essa parte ampla, assim. Qual é a nossa ideia nesse momento? Oh, Suporte para os pais, tá, e deixa né? eu te Para as perguntar, famílias. Uhum. até que idade, né? Porque assim, eu tenho agora algumas amigas que entraram aí, têm filhos adultos já, e que Uhum. moram juntos. A gente sabe que hoje, para os filhos saírem de casa, é uma média de 30 anos, né? Olha só, a gente saía cedo de Eu casa, saí né? com 30. Eu saí com 17. Então, assim, Eu mas saí e voltei. Mas aí depois eu pois saí é. efetivamente com Mas 30. hoje eu tenho aqui, por exemplo, a Adri, ela, ela tá aí ainda, provavelmente. Ela tem duas mulheres adultas, né, em casa, e também tem essas questões para lidar, né? São pais e filhos, independente da idade. Então, consegue também ajudar esses pais aí? Consegue também dar umas dicas, uma ajuda, uma orientação, como eles lidarem melhor com essa convivência agora até bem próxima, porque eu vejo É, também as dificuldades. Não é só criança pequena que dá trabalho, filhos maiores também, né? A gente sabe, quanto é. mais cresce, também trabalho tem. Não, e assim, Aline, o que eu entendo? Hum, Eu entendo que cada fase é uma necessidade, cada fase tem uma sim, dificuldade, né? Então, os pais têm. exato. Quando a gente, nesse momento, quando nós estamos publicando, a gente não coloca idade, né? Idade. Mas a nossa Tá. ideia do nosso projeto é dos 5 aos 11 anos. Ah, Mas tá. nada Uhum. impede que, porque assim, o nosso projeto, a gente está falando de uma faixa etária para um trabalho específico que a gente pensou que é para uma turma numa sala de aula, né? Porque assim, como na escola, você não coloca uma criança de 3 anos junto com uma de 10 numa sala para aprender. Você tem um corte de faixa etária porque tem uma lógica, Sim, né? claro. Pelo Uhum. aprendizado e por tudo que a gente já sabe da educação.
Mas nada impede de que nós auxiliamos esses pais que têm um adolescente dentro de casa. A gente está pegando vários depoimentos de famílias, inclusive você já deu o teu depoimento, que daqui a pouquinho a gente vai postar, de como você Sim. está lidando com a situação. Então, assim, eu tenho uma amiga que ela tem 3 adolescentes dentro de casa. Né? Mas as Então, pessoas, assim, Jane, só fazendo parênteses, pessoas nem que me conhecem, nem precisam ver o depoimento que elas sabem. Eu sou vida real. sim, mas a Eu tenho que ideia falar, é eu essa. falo, e eu digo para as minhas amigas, eu falei, gente, é maravilhoso assim, ter filhos, mas saiba que não é fácil. Ah, mas você desanima, não é desanimar, é a realidade, né? Sim, A nossa vida não tem glamour, não tem. sim. Hoje eu até vi uma amiga minha que é influencer digital aí na área de esporte, e ela postou ela limpando o banheiro, daí eu coloquei vida real, né, amiga? Ela assim, claro que é. Não é porque ela é influencer, tem milhões de seguidores, que ela não limpa o banheiro, tá passando as mesmas coisas, É, sabe? E eu sei de sim. muitas que tinham empregada, que tinham gente para fazer tudo. Eu estou fazendo tudo, de limpar Eu banheiro, fazer também? comida, cuidar das crianças, trabalhar, estudar. E olha, já vou acrescentar, eu tenho percebido, fazendo as minhas análises, né, que eu estou fazendo bastante coisa. Eu achava que eu não estava fazendo nada. Depois, quando eu comecei a colocar assim, pô, mas estou fazendo isso, mesmo com tempo muito escasso, o quanto a gente consegue produzir, o quanto a gente consegue fazer, né? E às vezes a gente fica assim, ah, não vou conseguir. Não, mas um pouquinho vai dar, sabe? Um pouquinho vai dar. E A a gente é vida Aline, real, a gente faz. é. E a gente valoriza mais o nosso tempo que a gente tem, né? A gente valoriza as pequenas Sim, coisas, por exemplo, assim, tu valoriza a pessoa que estava ali. Não que a gente não valorizava, eu sempre fui uma pessoa que valorizei muito a menina que trabalha aqui com a gente, a Adriana. A gente valorizou ela sempre sim. muito, sabe? Mas assim, ó, de como a gente consegue se adaptar. Eu me readaptei tranquilamente. Como eu falei, o meu apartamento é pequeno, mas assim, ó, uma outra coisa que, aí a gente falando agora, só para fechar essa questão dos filhos, então Uhum, assim, se alguém tem adolescentes em casa que está tendo dificuldade e quiser nos procurar, a gente pode tranquilamente orientar, porque o nosso projeto ele não é fechado, é um projeto que ele vai se adaptando conforme as necessidades. Qual é o nosso grande objetivo? É poder ajudar, poder compartilhar e falar assim, olha, se você usar dessa forma, porque tem adolescentes que é tranquilo, tem adolescente que é mais revoltado, tem criança, por uhum. exemplo, a questão da escola. Tem criança que com 8 anos vem todas as tarefas da escola e ele vai lá e senta no computador e ele consegue fazer sozinho. Tem aquele que o pai tem que Sim, ficar do lado dando atenção. tem que Então, assim, ajudar. cada caso é um caso. Entendemos, Ô, né? O Jane, ser e humano é vocês único. trabalham, vocês podem trabalhar os 3 pilares que você falou no início, que é emoção, comportamento, qual o outro? É Que é o que sentimento. vocês Hã? Sentimento. 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 Então, isso, independente, pode ser criança ou adolescente ou até mais adulto, a gente tem que lidar com tudo isso, com o sentimento, com as nossas emoções, com os nossos comportamentos, né? E a gente Aline, isso é para a aprende vida, muito bem isso, independente. né? Independente É. da idade, serve para todas as pessoas. Uhum, Porque o que que acontece? O que que eu vejo? Eu sempre me pego como exemplo, não que eu seja o exemplo para uhum, as pessoas, mas eu me avalio para ver como que isso funciona. Então, por exemplo, assim, o certo. dia que eu acordo bem, que eu tô me sentindo bem, que tô me sentindo útil, que eu tô me sentindo feliz, nesse dia as coisas fluem melhor. Nesse dia eu consigo fluir melhor o meu dia a dia com a Maria Alice, as minhas ações com a Maria Alice, as minhas ações com o meu marido, as minhas coisas que eu tenho de trabalho. Então, assim, eu que Claro. vou Uhum, dizer, né? Então, assim, uhum. uma coisa que eu sempre falo e eu comento muito contigo, quem me conhece sabe desse exemplo que eu dou. A diferença é que quanto tempo você vai ficar. Quando você tá bem, tu tá aqui, né? Ah, hoje eu tô mal, você cai. Quanto E tempo tudo você vai bem ficar aqui? também, acontece, né? Tudo bem também. Quanto tempo você vai Uhum, ficar aqui para levantar de novo? Né? uhum. Então, assim, hoje eu tô a fim de ficar de pijama. Eu passei vários dias de pijama aqui dentro de casa, Eu sabe? sei. Mas eu não fiquei uma semana inteira de pijama, porque aí eu ia me sentir muito pior, né? Então, É, assim, hoje eu não tô muito legal, vou ficar de pijama. Mas amanhã eu vou dormir, no outro dia eu acordo, o que que eu faço? Ah, não, hoje eu tô bem, hoje eu tenho que fazer outra coisa. Porque se eu falar assim, hoje eu não tô legal, eu vou para é. baixo mesmo. Esses dias eu vi uma influencer colocando, uma influenciadora digital que eu achei o máximo. 7 dicas para você ficar pior do que você já tá. Então, se a Ah, gente quer ficar mal, a gente tem tem. N, né? Tem Nesse muitas momento, alternativas. isso. Agora, se a gente quiser
né? Assim, ficar mal, tudo bem. Se sentir triste, tudo bem. Eu me senti desesperada esses dias, quando a primeira vez que eu saí, fui no pet levar a cachorrinha para tomar banho. Sabe assim, ó, aí eu cheguei em casa, o cara me pediu, Janes, qual é a sensação que tu teve? Eu falei, não sei. Um vazio, A assim, gente uma não sabe. espécie de liberdade, parecia que eu tinha saído de uma prisão, só que daí, assim, tá, e agora o que eu faço com isso? Né? Tu não vê ninguém na rua, quando tu vê, parece que tu tem que correr da pessoa, você sai com uma máscara que te sufoca, É muito mas estranho. é muito É muito estranho. Eu cheguei estranho. em casa, tomei banho, tipo, É, abstrair isso, né? é. Então, Ô, assim, para Jane, fechar essa é, questão do projeto, e enfim, de sim, outras idades, eu acho que se as pessoas tiverem necessidade, Eline, é bem tranquilo, porque esses 3 pilares, a gente está legal. falando de um projeto que surgiu, né? Que a gente ia criar, ia lançar um piloto, né? Para ir Tá. também ajustando. Isso serve para qualquer idade. Né? É, Isso serve para qualquer idade, e quem tiver filho adolescente, quem tiver filho com 30, quem tiver, porque às vezes deve ter família que tem ali que tá morando com a nora, sim, com o genro, com o com neto certeza. adolescente. Então são várias, né, situações. Então acho assim, Uhum. nesses casos assim, a gente pode tranquilamente orientar no sentido de que como, né, lidar melhor com a situação, É, né? e assim, né, Janice, a gente que também trabalha com a questão da PNL, entende um pouco aí do assunto, tem esse pilar do comportamento que eu penso que é bem importante de deixar claro para as pessoas aqui, que a gente pode ter várias emoções, a gente pode se sentir triste, chateado, decepcionado, mas o que a gente faz com isso é a gente que manda, né? Vamos usar esse termo. Uhum, A gente que diz, ok, qual o comportamento que eu vou ter diante disso? Sou eu que dou o comando, né? Eu vou sentir, a gente tem os nossos sentimentos, as nossas emoções, mas o comportamento eu determino. Então, neste momento, quando a gente tem algumas emoções que não são legais, claro, a gente sempre vai para que é pior. Ok, caiu, mas agora, qual é o comportamento que eu preciso ter para me levantar? Né? E neste momento que a gente está confinado, quais os comportamentos que eu tenho que adquirir, novos comportamentos também. E pensar, ok, eu não posso me deixar levar, porque pensamentos de baixo astral, pessimistas, vêm aos montes, a gente sabe disso. Né? E o nosso cérebro não entende o que é o real e o que é o imaginário. Então a gente pode isso. imaginar uma situação terrível e para ele tá ok, é terrível. E a gente fica se alimentando. E hoje eu ouvi uma frase muito interessante que diz o seguinte, né? A gente vive das histórias que a gente conta pra gente o tempo inteiro. E às vezes junta tudo isso, né? Essas Uhum, emoções, sentimentos, ficam contando as histórias, e aí, como a gente está ali confinado, parece que aquilo vai te dominando. Então uhum, é importante, eu sempre falo isso, porque como eu sou coordenadora lá do Núcleo das Mulheres, a gente está muito unida, mesmo longe, estamos perto. Você precisa ter pessoas para te fortalecer, pessoas para te ajudar, pessoas para te ouvir, né? Não só que as pessoas vão ter que te dizer alguma coisa, ó, faz isso, mas o fato de te ouvir, sabe? De ser uhum. empático. Eu acho que nesse momento a gente precisa ter muita empatia, porque todos estamos vivendo nessa tempestade. Eu não considero quando tem gente que diz, todo mundo no mesmo barco. Negativo. A gente Não. falou lá no início da nossa live. Você está no seu barco aí, eu estou no meu, a gente está na mesma tempestade. Agora, o meu barco pode ter um recurso que o seu não tem. E às vezes tem gente que está com um barco lá bem avançado, é um transatlântico, e você está numa bateira, né? Então tem que ponderar muito isso também, Sim. levar isso em consideração. E eu vejo que a gente tem que se unir, tem que se ajudar, tem que buscar ajuda, não ter vergonha, isso não é falar, eu não vou ser humilde, tem que ser humilde e dizer assim, olha, me ajuda, vamos conversar. Por isso que eu te perguntei, às vezes os pais precisam de uma orientação que não seja nem alguém da família, sabe? Porque tem Isso. essa questão, às vezes a família quer opinar pela Uhum. opinião dela, pelo que ela vê, e às vezes não é isso. Precisa de um profissional que oriente, que faça as perguntas certas, para que chegue num denominador e diga assim, isso aqui vai valer para minha família, isso aqui vai valer para o meu relacionamento, porque somos únicos. Não existe uma É. fórmula, faz assim que vai dar certo para todo mundo. Não vai. É igual criança. A gente só aprende a ser mãe Aline, sendo, né? Não isso, tem o manual, não é? perfeito. Então, só para contextualizar um pouquinho, né? E nesse momento, quando a gente
decidiu lançar o projeto dessa forma, a gente falou sobre isso. Então, a ideia é que a gente possa usar o que a gente tem de competência, de conhecimento, de estudo nessa área para ajudar os pais de uma forma gratuita nesse momento, né? A ideia não é querer vender, a gente não está vendendo aqui um produto, a gente está querendo auxiliar de alguma forma. E uma coisa bem legal, Aline, assim, que você falou, que a gente não falou muito, assim, é sobre a questão da casa. O que eu faço, por exemplo, assim, a questão da faxina? Assim, alguém está me avisando do horário. Temos 5 minutos. Temos 5. Então, assim, o que eu faço, Aline? O dia que tá baixo astral, assim, eu coloco uma música alta e vou tirar a roupa de cama. Eu coloco e aí, assim, ó, e uma das coisas, dicas que eu dou pra mãe, eu não sei se é uma dica que só vale pra mim, mas assim, ó, não queira limpar a tua casa toda num dia. Não queira fazer tudo de uma vez. O meu apartamento é pequeno, mas o que eu faço? Um dia eu limpo todo o quarto da Marielice. Tem tapete, tem um monte de travesseiro, pra ela não cair da cama, não sei o quê. Eu tiro tudo, passo pano com álcool, limpo tudo bonitinho, venho aqui no corredor, até no corredor da sala. No outro dia eu vou lá, hoje... Você divide, né? Divide. No outro dia eu vou lá e faço um faxinão no banheiro. Isso. No outro dia, ai meu Deus, tô olhando aqui pro canto do olho, uma pilha de roupa para passar. Sim. Aí eu acordo assim, falando, não, o que eu faço? Mas, vou Jane, passar roupa. Olha só que interessante. É como na empresa, você não vai fazer todos os dias as mesmas coisas, as mesmas. Talvez tenha alguma coisa que são rotinas que a gente precisa fazer todos os dias. Eu vou chegar, vou ligar o computador, vou fazer isso. Ok. É a mesma coisa, tomou café todos os dias. Mas existem algumas rotinas, algumas demandas que você vai ter uma vez na semana, né? 2 vezes no mês, e assim por diante, né? Reuniões que você vai fazer de repente com a equipe, você não vai fazer todos os dias. E aí você começa a usar esse modelo, né? Quem é da área de negócio também, entende que, ok, na casa também vou fazer isso, vou fazer um planejamentozinho, eu não preciso fazer tudo num dia só, até porque são, pensa, a sobrecarga que você tem de pensar, eu tenho que fazer tudo isso num dia. E aí não sobra tempo para fazer outras coisas também. E outra coisa importante, você tem que ter um tempinho também para não fazer nada, né? Ficar aí de boa, entendeu? E a gente dividiu, por exemplo... E a gente dividiu, por exemplo, assim... o marido faz a comida. Às vezes eu faço, mas no geral, assim... Aí, assim, uma das coisas também que eu tô fazendo, que acho que é bem legal, assim, ó... Me jogando na culinária. Sabe? Fazendo hoje um bolo surgiram muitos Masterchefs agora na quarentena. Muitos. Isso, e aí eu compartilho com as meninas, daí a gente compartilha, a gente faz. Foi muito engraçado. Legal. A gente tem um grupo de meninas aqui, acho que elas estão ainda aqui na live, que é a Cássia e a Regi. A Regi fez um bolo e postou lindo, maravilhoso. Aí foi a Cássia, fez lá, desmoronou. Legal. Eu nem vou fazer. Aí eu fui lá e fiz uma outra receita. Daí a gente vai compartilhando. Vai acabar nosso tempo, Mas é muito legal essa troca. E sabe, Janine, assim, ó, que algumas coisas que a gente já fazia, a gente está tendo que se adaptar. Isso é para todo mundo, né? Eu reúno as meninas, a gente faz reuniões, às vezes a gente tem uma ideia, a gente se reúne e faz ali um link para o meeting. Vamos tomar um vinho, a gente já fez isso. A gente tomou vinho, a gente escutou música juntas, tudo online, virtual, ok. Tempo, né? Mas a gente precisa preservar algumas coisas, mesmo nessa situação, né? Isso. Eu acho que isso que a gente pudesse deixar é assim, ok, preserve coisas que você já fazia, adapte essas coisas e traga novos hábitos, novos comportamentos e que vão ser importantes daqui por diante. E que não existe assim, quando isso passar vai voltar ao normal. Esse já é o nosso normal. A gente vai ter que entender que o distanciamento que a gente tem é só um clique hoje, né? E assim, então, preservar o lado bom da vida. Preservar o lado bom da vida. A gente tem muita coisa boa dentro da nossa casa que a gente só precisa olhar, que a gente vai encontrar. E não precisa olhar muito. Perfeito, a gente não enxergava. E a gente não enxergava, né? Os nossos maiores valores, as nossas maiores forças estão aonde? Dentro da nossa casa. Né? É verdade. Então, assim, a nossa família. Eu acho que a gente precisou ter isso para recuar e falar assim, volta para a base e fortalece para poder sair de novo, né? E assim, adaptação. Legal. Eu me sinto muito grata, assim, quando eu vejo tantas coisas ruins, que eu olho bem pouquinho, mas eu me sinto grata por poder
Tá bem, tá com saúde, Tá tá bem. podendo falar com vocês, tá podendo compartilhar um pouquinho Ai, do foi nosso muito. dia a dia. Pena que já tá acabando, mas foi É. muito bom e a gente conversa, eu e você, assim, em alguns momentos, também não tá sendo tão